Salve, salve, paroquiano. Hoje vamos de React, um videozinho, é, um corte do Inteligência Limitada com o padre José Eduardo. Vamos ver o que ele vai falar aqui. O iniciozinho dele não vai ser exatamente um React, porque eu tava assistindo o corte e aí quando eu vi que era uma coisa legal, eu parei e pensei, não, vamos fazer com a galera aqui. Então, eu vi só o início do vídeo, o resto eu vou ver com vocês. Vamos lá. Mas eu quero perguntar uma coisa pro Guto também. Vocês não acham que esse avivamento, essa, essa, porque isso aconteceu antes da morte do Papa. Eu tô sentindo isso há cerca de um ano e meio. Uma coisa interessante, não é um juízo de valor nem nada, mas vejam que a fala do Vilela, né, uma fala bem, um tipo de linguajar bem, que não é exatamente, a gente não ouve muito na igreja católica, né, avivamento. Certamente ele quer falar sobre esse, entre aspas, retorno à fé, essa nova onda de católicos que está chegando. Para mim, avivamento no meu meio, assim, no meu ambiente, é um pouco curioso nessa escolha de palavras. Claro que para ele é uma coisa natural, né? Mas eu gosto de ressaltar esse tipo de coisa porque às vezes a gente não nota essas coisas na linguagem, na cultura, e até por isso minimiza, né, as questões, é, trazer cultura protestante para dentro da igreja católica e tal, mas até nos detalhes isso está presente, né? Um ano e meio. Tá tendo um movimento muito grande de orgulho, de volta às raízes, de pessoal voltando à igreja, de padres usando a internet para proferir a fé, e uma multidão de gente rezando o terço e indo atrás e se reconectando com o divino e tudo mais. Vocês acham que existe também um clima todo que culminou na escolha do novo Papa? Então, essa comoção foi muito maior por causa do momento que a gente está vivendo? Ah, sim. Não só de tristeza e de agonia por causa de tanta coisa ruim que está acontecendo, mas por outro lado de uma esperança pela fé renovada de jovens, né? Que era uma coisa que a Igreja Católica estava perdendo muito no passado e estão voltando com tudo. Vocês podem fazer uma leitura disso e eu queria ter depois a opinião do Guto também. Olha que louco isso, né? O Vilela tá falando de um movimento que talvez, na minha visão, ele acontece, talvez até não sejam só em duas partes, mas dá pra ver a grosso modo assim que, para mim nós temos um avivamento, como ele falou, nós temos essa onda de conversões, talvez de uns 10 anos pra cá, tá? 2015, 14, eu me converti em 2009, então nesse momento eu já tinha alguma caminhada, assim, era jovem ainda, mas eu me lembro de notar essas coisas acontecendo. E aí, claro, esse é um movimento que teve, na minha opinião, de certa forma, como centro, como condutores e pastores, assim, como instrumentos, pessoas como o Padre Paulo Ricardo, gostando ou não dele, pessoas como o Olavo de Carvalho, e aí todos os influenciadores que vieram nessa leva, assim, né? Mas o movimento que o Vilela tá destacando mais forte, que eu acho que é o que ele de fato vivenciou, é esse movimento que agora o grande representante dele talvez seja o Frei Gilson, um pouco talvez do Instituto Hesed, mas dessa questão do terço da madrugada, uma movimentação que com certeza ele, em número de pessoas, ele é muito maior, mais intenso do que esse longo movimento de 10 anos que eu tô falando, mas para mim todos eles estão amarrados, assim, uma consequência do outro, talvez o próprio Frei Gilson, enquanto figura pública que ele é hoje, a formação cultural, intelectual dele, também derive, de certa forma, assim, intimamente desse movimento. Mesmo eu, digo, que já era católico, eu não tenho nenhuma dúvida de que esse movimento me contribuiu com a minha formação e com a minha vivência como católico, então imagino que isso valha para grande maioria dos católicos que não está isolado, assim, só na paróquia. Mas o Vilela traz aqui o momento atual de um movimento que talvez já tenha uma década, e certamente ele não surgiu do nada em 2015, 2014, então o próprio Olavo, o Padre Paulo Ricardo, ele já tem uma história de muitos anos anteriores até que isso aconteça. Nenhum movimento ele é isolado, né?
mas eu digo como talvez um movimento que possa ser notado publicamente, talvez 10 anos, 12 anos, eu diria que por aí, e que esse movimento agora, esse ponto em que a gente está, graças a Deus, de grandes terços, grandes multidões rezando terços com Frei Gilson, com o Instituto Hesed, é uma continuidade disso, né? Vocês podem fazer uma leitura disso e eu queria ter depois a opinião do Guto também. Eu acho, o Vilela, que são duas coisas um pouco diferentes. Esse movimento de retorno ao catolicismo, ele tem sido um movimento intelectual. Ah, é? Ou seja, as pessoas estão estudando e estão percebendo a seriedade da doutrina católica. Que isso aqui não é uma brincadeira. Quer dizer, há uma estrutura filosófica e teológica muito sólida. Do outro lado, você tem ofertas de espiritualidade, soluções rápidas, de trocas, de emoção, de música, de palco, de show, de balada. Mas se eu precisar ir num show... Prosperidade, né? Se eu preciso ir num show, eu tenho excelentes shows do mundo secular. Eu não preciso ir para uma igreja. Pois é. Uhum. E para não falar do The King... Cara, aqui o padre José Eduardo veio muito bem mesmo nessa fala para mim. Para mim, ele sempre vem bem, né? Mas para mim é uma fala importante de ser dita. Talvez por alguns anos o que tenha sustentado, pode ser pesado falar isso, mas assim, o que tenha, pensando no movimento visível e popular, o que tenha sustentado o catolicismo no Brasil foi justamente essa. Eu acho que não tem como a gente negar que é uma espécie de aproximação com uma teologia protestante, ou ao menos com uma estética e um carisma protestantes, que é a renovação carismática, a canção nova, que tem o seu lugar na Igreja Católica. Eu não estou nem falando sobre isso, mas a gente tem uma proximidade estética por algum tempo, realmente, que aconteceu. Não tem como a gente negar que as coisas se assemelharam em vários momentos. Hoje já estão mais distantes com a evolução da, com as igrejas de parede preta, etc. Ainda que dentro da Igreja Católica isso também aconteça. Em algum momento a gente pode falar disso até. Mas durante um tempo, talvez anos 80, 90, início dos anos 2000, os católicos que se tornavam católicos buscavam esse tipo de coisa. E agora nós temos uma conversão voltada para outro ponto, para uma parte mais de estudo, de verdades de fé, que curiosamente até esse momento anterior eram coisas que se acreditava que não convertiam, né? Ninguém queria convidar um jovem para um grupo de jovens dizendo, vamos lá, vai estudar, vai não sei o que, vai aprender o catecismo. Não, a gente convidava as pessoas dizendo, não, vai ter música, vai ter lanche, vai ter não sei o que, é animado. E hoje é o contrário, né? Então, talvez possa ser uma contingência da época, mas eu vejo também que junto disso tem uma espécie de miopia daquelas pessoas, e eu me incluo naquele momento, apesar de eu ter pego o fim disso, eu me incluo naquele momento como um recém-convertido, de não entender absolutamente que a verdade é que a teologia católica, a fé católica, o estudo da fé, o conhecimento da fé, é isso que evangeliza, é isso que converte. A parte estética, inclusive, ela converte, na minha opinião hoje, converte mais quando ela é mais católica do que quando ela é mais secular ou mais protestante. The Power, essas coisas assim, né? Que vão mostrando a falta de seriedade de um segmento do cristianismo. Quer dizer, onde é que tá a teologia aqui? Onde é que tá... Isso acaba virando né? Num mundo que já tem demonstrado a falência da sua efemeridade, ou seja, tudo é muito esteticamente atraente, há uma série de propostas, de fato, de espiritualidade, de uma inicial pertença a um grupo religioso, mas com o passar do tempo aquilo vai se mostrando raso. As pessoas estão sentindo necessidade de solidez. Na verdade, também um movimento. Os dois padres estão falando para mim aqui um ponto convergente. É justamente isso. É difícil viver a religião, é difícil ser católico,
né? É difícil no sentido de que existem muitos desafios que uma pessoa secular não viveria num primeiro momento, assim, pensando, tem que observar os mandamentos, não pode isso, pode aquilo, não pode isso, pode aquilo, tem que agir de tal forma. Num primeiro momento a gente vê isso e a gente pensa, putz, isso é difícil. Agora, se eu vivo, no final a pessoa nem vive isso, mas se eu acredito que eu tenho que viver isso, mas no final o resultado e tudo que eu faço é do mundo, tipo, para eu ser do mundo eu não preciso me colocar diante dessas dificuldades. Então é só eu ser do mundo mesmo. Se tudo dentro da igreja é igual ao que tem fora da igreja, bom, então é mais fácil ficar fora da igreja, né? Não tem por que eu perder tempo com missa, perder tempo com confissão, ficar me expondo dessa forma, se no final ali dentro tudo é igual fora, sabe? Então, acho que as pessoas começaram a notar que a igreja ela não precisa, ela não tem que se aproximar do mundo, mas o que é, ela na verdade ela é aquilo que o mundo não é. E se eu quero buscar um mundo dentro da igreja é só uma burrice, porque é mais difícil, né? Eu só coloco dificuldades na minha vida sem nenhuma mudança, sem nenhum mérito, sem nada. Então, se é para ser do mundo, então sejamos do mundo, né? Sem ter compromissos. No final, achar que a igreja tem que ser do mundo a igreja vira uma ONG. É o meu compromisso semanal lá, que eu acho que eu tenho que fazer caridade, eu tenho que ajudar, não sei o quê. Cara, as pessoas notaram isso. Eu acho que ah, o movimento que eles estão falando é isso, é um movimento mais pela razão e tal, mas por trás disso tá justamente, olha só, não faz nenhum sentido. Se eu quero show, é o que o padre José Eduardo falou, se eu quero show, cara, se eu vou no Rock in Rio, sei lá, no Planeta Atlântida, em qualquer lugar, é muito mais profissional, apesar de que hoje nós temos produções bem profissionais, mas até pouco tempo atrás eu poderia dizer que é 1000 vezes mais profissional do que qualquer show católico, entendeu? Então, se eu quero a música pela música, não é a católica que eu vou procurar. Se eu quero o show pelo show, não é o católico. Se eu quero o filme pelo filme, apesar de que temos Alumni, se eu quero o filme pelo filme, não é o católico que eu vou procurar em geral. Nós temos grandes produções com milhões, bilhões investidos. Que se é pela qualidade da coisa, se eu quero a coisa genericamente por entretenimento, eu não preciso da Igreja Católica. Eu preciso da Igreja Católica se eu realmente quero mudar de vida, se eu acredito na vida eterna. Então as pessoas notaram isso, que a igreja, ela não é o mundo, ela não tem que se assemelhar ao mundo, pelo contrário, as pessoas têm que procurar a igreja porque ela é diferente do mundo. De algo que realmente Não seja passageiro. sirva de âncora, exato, que sirva de âncora para minha vida, que me sirva de sustentáculo para fazer escolhas, para tomar decisões definitivas de vida. E quando você constatou que há um boom de conversões, sobretudo por parte da juventude, ora, é exatamente na juventude. Pessoal mais velho voltando e juventude. Eu ia dizer exatamente isso. Não é sobretudo na juventude, eu acho que é bem equilibrado, inclusive. Graças a Deus tem muitos jovens, e aí talvez a geração mais Twitter e tal, a galera da bolha católica, são convertidos recentemente. Até eu diria que se eles são anteriores a esse movimento ali que a gente tá falando de 1 ano, 2 anos para trás do Frei Gilson e tal, eles são dessa galera dos últimos 10 anos, 5 anos, 8 anos, se converteu na internet com o Padre Paulo Ricardo, com o professor Olavo, com, sei lá, com o Ítalo Marcilli, enfim, independente do mérito teológico de cada um, essas pessoas em algum ponto elas converteram talvez algumas milhares de pessoas, né? O resultado disso a gente está vivendo isso, né? Ao longo desse tempo, para entender a qualidade dessas conversões, o que essas pessoas realmente pensam, se realmente se converteram, mas através dessas pessoas eu vejo que os jovens se converteram muito mais nesse primeiro momento. Mas que agora a gente está tendo, dos últimos talvez 2, 3, da pandemia para cá, digamos, nós temos uma grande leva de conversões de pessoas mais velhas, né? Na nossa paróquia nós temos pessoas de 30, 40, 50 anos que estão se batizando agora, casais que moram juntos há 20 anos e que agora que receberam sacramentos, estão se casando, né? Que às vezes um dos cônjuges se converteu, o outro ainda não, está em processo, então
eu tenho visto muito isso na nossa experiência particular, assim, e vejo muitos casos na internet. Então eu acho que nós temos hoje um boom de conversões realmente, assim, muitos jovens, muitos adultos, muitas famílias já com filhos adolescentes, filhos mais velhos. Realmente, a faixa etária, assim, tá um negócio... Eu diria que eu não tenho visto muitos idosos se convertendo. Talvez seja até uma questão geracional, assim. Uma geração, enfim, que se é católico, sempre, continuou católico desde sempre, há 30, 40 anos, mas os que não são, não se convertem de jeito nenhum, assim. Isso eu tenho visto pouco. Cobrindo. Exato, mas não é exatamente na juventude que nós somos cobrados por nós mesmos e pelo nosso entorno a tomarmos decisões definitivas? Sim. É quando você precisa decidir, aí vai casar, vai ficar solteiro, vai que fazer? faculdade você vai fazer, que emprego você vai exercer, que profissão você vai exercer. Então, é a época de tomar decisões. E se está descobrindo que não é possível que uma instituição de 2000 anos, que tenha sobrevivido a absolutamente todos os possíveis e imagináveis cenários de vida, guerras, revoluções, perseguições. Não é possível que uma instituição como essa não tenha algo de extremamente sólido, profundo, consistente, concatenado para me oferecer. Então os jovens estão descobrindo isso. E estão retornando, né? Estão vindo, descobrindo. E esses antigos, sobretudo, retornando por diversas razões, né? Diversas razões. No Brasil, sobretudo, nós tivemos essas gerações dos anos 70 e 80 que viveram. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu realmente tenho muita curiosidade de saber como isso tá nos outros lugares. Do pouco que eu sei, nos Estados Unidos, a gente tem... o movimento lá de conversões talvez não tenha sofrido tanto nas décadas de 90, 2000, quanto aqui no Brasil, mas também está tendo um crescimento. Mas eu queria saber, por exemplo, na Europa, como é que estão as coisas. Se alguém souber isso, bota nos comentários aí. Ou se souber indicar um vídeo que fala sobre isso, enfim, me mostra aí, porque eu realmente tenho muita curiosidade de saber. Mas isso que o padre tá falando aí é justamente o que eu comentei agora há pouco sobre essas gerações aí, né? As gerações de 30, 40, 50, 60 são as que ainda ou são católicos ou não, até o momento não se converteram. Esse turbilhão de crise eclesial que o padre José Eduardo mencionou. Aqui na América Latina isso se fez perceber com Teologia da Libertação, com as leituras que foram feitas de Concílio Vaticano II, se etc. afastando um pouco do Exato, era se aproximando ao movimento evangélico, sobretudo, ou outras espirituais, outras religiões, até não cristãs. Da Teologia da Libertação, até dando mais importância para uma luta política ou de luta de classes do que... Exato. Quando o padre mencionou, né, o fato... E no final, esse relativismo da fé católica que foi vivido ali em 70, 80, início dos 90, eu diria que foi o que abriu portas para uma espécie de sincretismo de muitos católicos. Claro que sincretismo existe desde da época da colônia, mas esse sincretismo atual que a gente tem, que ele praticamente migra a cada minuto entre diversos, ele não é uma junção de uma religião com outra, ele é um grande buffet de religiões onde eu sirvo um pouquinho de cada coisa, assim. Isso tem muito a ver, eu acho, com um relativismo vivido aqui, em especial nessa época, de que nada que a igreja diz é tão absoluto assim. Então, as pessoas, elas não entram na cabeça delas que do sincretismo simples, sei lá, São Jorge é algum, nem sei se faz se é com esse orixá que se faz relação, mas não entra na cabeça delas que São Jorge foi uma pessoa real, de carne e osso, que, crendo em Jesus Cristo e naquilo que ele falou, preferiu morrer do que adorar outros deuses. Ou seja, ele preferiu morrer do que ser de outra religião. E aí hoje as pessoas usam ele como um deus de outra religião, sabe? As pessoas perderam essa noção também porque
dentro da igreja isso se relativizou. O que a igreja diz não é tão absoluto, não é tão verdade, não tem que ser levado ao pé da letra. Então, isso também no final, em parte, foi o que gerou talvez esse descrédito, entre aspas, assim, essa queda de conversões por um tempo, e é justamente o movimento inverso a esse, de o que a igreja fala é verdade, que tá trazendo pessoas de volta, né? O Papa Leão XIV está voltando o olhar do método da sinodalidade para o sensus fidei, né, o senso dos fiéis. Ora, quando se ouve os fiéis, percebe-se claramente que os fiéis, quando vão à igreja, eles querem encontrar uma igreja. Com cara de igreja, com cheiro de igreja, com aparência de igreja, com discurso que é próprio de igreja, ou seja, de um discurso religioso. Que sim, obviamente, fale as realidades concretas, fale a sua vida cotidiana, mas que seja igreja, propriamente dito. Quando se vai à igreja e se encontra outra coisa, Bento XVI dizia, os fiéis não vão à igreja com o desejo de encontrar mais do mesmo. Ou seja, no bairro já tem sindicato de trabalhadores, associação de moradores. Cara, é isso, já existe ONG, existe um monte de coisa ali que tu quer ajudar, vai no asilo, no orfanato, apesar de que muitas dessas coisas são católicas. Vai na ONG, vai, sei lá, vira síndico do prédio. Se tu quer ser ativista, tem muito lugar pra ser ativista. Cria um projeto, vira influenciador, sei lá. Igreja não faz isso por caridade, mas não é pra isso. A igreja, ao longo de muitos anos, inclusive, foi praticamente os cartórios, né? Registrou nascimentos, batismos, etc. Ordenou a sociedade a certo ponto, porque era a necessidade que se fazia. Ela via isso também era uma caridade, uma forma de prover algo ao povo. Mas não porque isso seja obrigação e porque a igreja nasceu para isso, mas porque naquele momento a igreja deveria oferecer isso. Então, a gente não vai na igreja para fazer ação social. A ação social ela é um resultado de uma vida de fé. E Deus queira que a igreja faça muitas e muitas e que nós possamos ajudar muita gente. Mas esse não é o objetivo da igreja. O objetivo da igreja é salvar as almas. E aí parte da salvação da minha e da tua alma também passa por obras de caridade. Moradores, partido político. E quando eu vou à igreja, eu quero encontrar uma igreja, eu quero encontrar religião. Na nossa cidade já tem rodeio, já tem balada, já tem casa de show. Quando eu vou à igreja, eu quero encontrar uma igreja. Ou seja, não mais do mesmo. Mas o que houve durante muitos anos foi essa metodologia de dizer que deve se ouvir o povo, mas ao mesmo tempo, na prática, o que se verificava era uma tentativa de ditar o que o povo deveria estar pensando e não ouvi-lo de fato. Pois é. Quase como que dizendo, olha, você é povo, você não deveria estar querendo isso. Poxa, mas eu sou povo, eu quero rezar o terço, eu quero rezar o rosário, eu quero espiritualidade. Não, mas está errado, você é povo, você deveria querer isso aqui, você deveria querer se preocupar com o nosso saneamento básico, com o prefeito da próxima gestão, com o vereador do bairro, etc. Mas escuta, você está ouvindo o povo, você quer ditar o rumo desse senso do fiel. Ouça o fiel. Então, quando nós falamos aqui de mudança, que já está... perceptível, mudança de perspectiva quanto à sinodalidade, eu vejo que o Papa Leão XIV está querendo definir bem por que caminho nós vamos caminhar. E não ao mero movimento de caminho propriamente. É porque assim, a palavra sínodo, Vilela, ela é uma palavra grega. Seriam duas palavras gregas, né? Syn é junto. É de onde vem outras palavras da nossa língua. Síntese, sintonia, sincronia. Tudo que começa com sim é junto, né? Sincronia, 2 tempos juntos. Sintonia, 2 tons juntos. Sinfonia, sons juntos. Então, sim é junto. Saber etimologia é um negócio muito bom, né?
Uma hora dessa eu vou falar pra vocês todas as palavras ali que envolvem o coração. É muito bom. Dei uma palestra sobre isso uma vez. Algumas vezes, na verdade. E é muito bom que a gente tem que concordar com o coração de Jesus. Concordar, concórdia, cardio, os corações juntos. Vamos falar disso outro dia. E sin rodos, rodos é caminho. É de onde vem rodovia, rodoviária, rodos. Sin rodos. Caminhar junto num caminho. Juntos no mesmo caminho. Essa é a origem da palavra. Bom, o que se percebe que o Papa Francisco pretendia destacar era o movimento de caminhar. Não importasse por qual caminho. Era ao menos a impressão que eu tinha, não sei se o senhor tinha a mesma impressão. Olha, vamos dar as mãos aqui e caminhar. Para onde? Em que direção? Não. Isso a gente vê depois. Mais importante é andarmos. Então, tanto faz a gente andar para frente, para trás, para direita, para esquerda. O ato de caminhar, propriamente, era mais relevante. A preocupação de Leão XIV é, ora, se nós não tivermos muito bem definido para onde... Eu posso estar fazendo aqui também muito juízo, como se eu fosse um especialista de alguma coisa, mas eu arriscaria dizer que esse movimento do Papa Francisco também é reflexo da geração que ele que for da cultura em que ele se formou por conta da geração dele. Inclusive ele é dessa geração que eu citei ali, que as pessoas ou sempre foram católicas, mas não se convertem agora. Não tem gente, não tem novas conversões dessa galera assim. E talvez, sob esse aspecto, para ele fosse muito mais urgente, muito mais importante a unidade da igreja, a unidade com os ortodoxos, a recuperação dos irmãos que cismaram, apesar de que, enfim, existem algumas observações, acusações de se preocupar com a unidade com esse ou com aquele, e não com aquele outro, e talvez sejam realmente procedentes, assim, não é nem sobre isso, mas me parece que por conta da geração dele, da vivência dele, do mundo em que ele foi formado, isso se pareceu mais urgente para ele, né? nós vamos caminhar, onde nós queremos chegar, o simples ato de caminharmos só vai nos desgastar. Nós vamos perder tempo, nós vamos perder o ânimo. Nós precisamos ter caminho para poder caminharmos juntos. Sem uma trilha muito bem definida, não se pode chamar isso aqui de caminho de fato. E é um pouco do que nós vínhamos experimentando. Nós já estamos aí no caminho sinodal, se eu não me engano, já tem uns 4 anos, 5 anos, mais ou menos isso. E mesmo no último documento, né, na exortação apostólica sobre o sínodo da sinodalidade, é um texto que fala muita coisa, mas não diz exatamente, não se definiu o que de fato é o caminho sinodal, o que de fato se pretende. Eu acho que é mais um retrato daquilo que o próprio Papa Francisco acentuou como sendo cultura do encontro, ou seja, é estarmos juntos. E é um pouco do método dessas teologias do século XX, que são teologias mais preocupadas com o processo do que propriamente com o resultado. A ideia que me vem é a teologia de Moltmann, por exemplo, não é? Isso é um grande, grande problema que a gente vive nas pastorais. As pessoas não têm método, elas não pensam qual é a efetividade daquilo que elas estão fazendo e para qual resultado elas estão caminhando. Elas pensam, é importante que a gente, nesse momento aqui do encontro, a gente faça uma partilha. Por quê? Qual é o objetivo disso? As pessoas ali, elas têm tanta vivência que elas vão contribuir umas para a salvação das outras, ou elas são recém-convertidas, elas precisam muito mais ouvir do que falar? Ou elas precisam desabafar? Né? Ou sei lá, a gente tem que fazer tal coisa na missa, ou a gente tem que fazer, primeiro a gente tem que fazer ação e depois, sabe, as pessoas elas
pensam no que elas gostariam de estar fazendo, no que elas acham importante fazer naquele momento por um gosto pessoal, ou enfim, mas sem pensar na consequência. Eu tô formando uma pastoral, eu tô conduzindo, eu tô coordenando, eu tô pastoreando. Tem um povo que daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos vai viver os reflexos daquelas decisões que eu tô tomando. Eu tô tomando essas decisões com consciência, eu sei onde eu quero chegar, eu posso. E aí a gente pode ir para outro problema. Eu posso errar, eu posso acertar. Mas para mim é um problema muito maior tu fazer as coisas sem intenção na vida pastoral. Então, eu sempre digo isso, pastoral tem intenção e tem método. Tu tem um objetivo e tu tem que pensar em como chegar naquele objetivo. E hoje, pelo que eu vejo, isso se aplica pouquíssimo. As pessoas fazem coisas por achismo de momento, assim. Não é nem, eu não tenho um estudo para descobrir como eu vou chegar naquele objetivo, mas eu acho que isso. Tá bom, tu pelo menos tá, né, tu tá inferindo alguma coisa da tua vida, da tua experiência, mas tu não tá pensando no resultado. Tu só tá fazendo por impulso. Jürgen Moltmann, que era um teólogo alemão, autor de um livro conhecido chamado Teologia da Esperança. E que, de diversas formas, ele diz basicamente o seguinte: olha, é mais importante do que alcançarmos o objetivo da esperança, ou seja, os cristãos creem no céu, na vida eterna, na ressurreição dos mortos, etc. Só que mais importante do que chegar a essas realidades é caminharmos em direção a elas. O ato de caminhar em direção a elas é tão mais importante que seria interessante, inclusive, que essas realidades jamais chegassem ou acontecessem, porque é mais importante andar do que chegar. Bom, é basicamente como uma maratona em cima da esteira, né? Como você vai aferir isso daqui? Anda, 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 corre, corre e não sai do lugar. Essa ênfase no processo, pelo processo, como se o processo não fosse um meio, mas um fim em si mesmo. Então, eu acho que nós estamos fazendo esse tipo de giro metodológico, as coisas recebendo os pingos nos seus is, sem fazer ruptura com o tema. Então, sinodalidade é algo tão antigo quanto a igreja, a palavra sínodo é tão antiga quanto a igreja, né? Sempre houve esse processo de escuta, mas esse processo de escuta ele precisa ter começo, meio e fim, porque nós precisamos avançar, nós precisamos andar. Ou seja, aquilo a que se propõe uma pretensa ideologia progressista, que é a de avanços, acaba se boicotando quando ela não discrimina o caminho em que quer andar, porque não se avança com isso, se anda e não se chega a lugar algum. O Padre Douglas trouxe uma reflexão muito boa nesse final mesmo, que para mim nos diz muito sobre pastoral. Eu já comentei um pouco agora nesse último comentário sobre isso, mas é justamente isso. Se a gente não no final é aquela frase que para mim até já é meio batida no meio sei lá, da direita, do conservadorismo nesses últimos anos, que se eu não me engano, uma frase do livro da Alice no País das Maravilhas, ou da Alice no Espelho, que é que se tu não sabe para onde tu vai, qualquer caminho serve, né? Então, só que qualquer caminho, nem todos os caminhos levam para o mesmo lugar, né? Então, a gente precisa saber para onde ir para caminhar. O pastor é aquele que conduz as ovelhas com um objetivo. Ele vai buscar as ovelhas no campo para prender no redil. Ele abre o redil para que elas possam ficar soltas no campo. As coisas têm objetivo. Ou seja, ele não sai, cata as ovelhas e fica caminhando entre as montanhas, tipo, o que eu vou fazer agora com elas? Ou que bom que a gente tá aqui juntos. Não. Ele só mexe nelas quando ele precisa que elas estejam em outro lugar. Então, pastorear é isso. A vida da comunidade, ela precisa ir acontecendo, e quando o pastor precisa que aquilo seja mudado, ele reconduz. E aí, ela acontece naquela direção, naquela direção, naquela direção, até que se precise mudar de novo a direção. Então, é assim que funciona. Caminhar por caminhar, realmente. Isso o Padre Douglas trouxe isso enquanto a pastoralidade da igreja no pontificado do Papa Francisco, e aí pode se defender ou se concordar com o Padre Douglas,
Mas eu vejo que na vida pastoral, e aí não foi mérito do pontificado do Papa Francisco, aqui no Brasil, pelo menos, infelizmente, mas a gente vem de 20, 30, 40, talvez 50 anos de pastoral, sem intenção, ou os poucos que tinham intenção tinham más intenções, mas com um caminhar sem objetivo. Realmente. Bom, pessoal, esse foi o nosso react no corte. Se vocês gostaram, deem um joinha, comentem. É o primeiro desses conteúdos. Eu confesso que eu gosto bastante de fazer. Até então não fazia por, enfim, falta de tempo, de organização. Mas agora que os vídeos lá no Insta e no TikTok estão saindo com mais naturalidade, com mais frequência, acho que eu vou conseguir fazer mais alguns aqui. Então, se vocês querem que eu reaja, que eu comente algum vídeo específico, mandem nos comentários, mandem lá no direct. E, por favor, ajudem aqui, curtam, compartilhem, enfim, para que também esse conteúdo, graças a Deus, lá no TikTok e no Instagram, as coisas estão indo muito bem, assim, vocês estão interagindo muito, e para mim mais do que o número de seguidores, enfim, as interações é que são um bom número, porque eu vejo que tá ajudando, vocês estão indo lá e perguntando, e tirando dúvidas, e comentando as suas realidades, então o meu objetivo é esse, é que a gente possa refletir juntos e compartilhar soluções pastorais e levar para mais pessoas a necessidade de que ser católico tá no chão da paróquia, ele tá dentro da comunidade paroquial. Muito obrigado por todos que ficaram até aqui o final e até a próxima.